Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Conosco aqui, Dr. Aladim Gomes Lameira Júnior, chefe do Departamento de Cirurgias Bucomaxilofaciais. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Bem. Graças a Deus. Você vai poder participar ao vivo, 2534-1234. Se você quiser, também você pode mandar aí o WhatsApp para nós também. Tá aí o telefone 2534-1234, fazer sua pergunta ou participar conosco também através do WhatsApp 019-99141-1048, né? A gente, para dar um pouco de referência, né, antes de entrar diretamente aí com as perguntas das pessoas que estão participando, slides, né, que o doutor trouxe para nós aqui também. Hoje a estrutura do hospital está preparada para atender, quando se trata da questão do buco maxilar facial, todas as operações, emergências que a gente possa imaginar. Hoje o Hospital Fornecedores de Cana está preparado. Sim, está preparado. Tem uma equipe que fica semanalmente de plantão, 24 horas, sempre que tem algum chamado de trauma de face ou algum tipo de enfermidade relacionada à cavidade oral ou à face, nós somos acionados, a equipe é acionada e fazemos o atendimento, né? Ou de imediato ou programado, dependendo da complexidade do caso que a gente recebe lá. A gente, vale a pena frisar isso, né? Pelo fato do hospital ser aqui em Piracicaba e pelo fato da gente ser cercado por estradas, né? Então, o risco é iminente aí de um acidente, né? Já tivemos aqui e as vítimas são socorridas aos hospitais aqui de Piracicaba, né? Ter uma equipe à disposição 24 horas, são plantonistas, né, de altíssima qualidade para atender e fazer a intervenção necessária, é de suma importância para a cidade de Piracicaba e para as pessoas que vêm para essa região também, né? As pessoas que atravessam o estado de São Paulo e passam por Piracicaba. Piracicaba é uma ilha, né? As pessoas vêm pela estrada 304 e passam por dentro de Piracicaba. Então, saber que o hospital está preparado para isso, operando 24 horas com a equipe, qualquer momento, na emergência, você tem toda a equipe. Hoje a equipe ligada a esse setor, são quantos profissionais mais ou menos, doutor? Hoje mais ou menos são, se eu tiver bem de cabeça com as contas, acho que são uns 7 profissionais. 7 profissionais aí. Olha que maravilha, não? Então a gente está aqui, né? Estamos com os slides aí do Hospital Fornecedores de Cana, né? Aqui de Piracicaba também, e com essa especialidade, né? Que é a questão da traumatologia bucomaxilofaciais, né? Doutor, quais são os avanços que a gente tem, né? Na questão, porque o que entra também, creio eu, é até a questão anatômica, né? Sim. Que a gente tem vários problemas, né? Inclusive eu tive um aluno que fez a operação também, voltando no local, né? Ele tinha um problema aqui. Hoje, quais são as intervenções, assim, que nós temos à disposição para alguns problemas que a gente possa ter nessa região, que a gente consegue já ter uma vida tranquila? As intervenções são bem específicas e variadas, né? Até porque o profissional, para chegar a ser um especialista na área de cirurgia bucomaxilofacial, ele precisa passar por, no mínimo, 2 anos de treinamento, né? Ou no máximo 4 anos de treinamento. E ele acaba conhecendo todos os ossos e toda a estrutura que está relacionada à face e à cavidade oral. Tá? E aí a gente começa a discorrer o que o bucomaxilo faz, né? Correto. Então ele faz desde atendimentos ambulatoriais em seu consultório ou em ambulatório que, se tendo condições para isso, realiza dentro do hospital, num ambiente ambulatorial, ou em centro cirúrgico, com cirurgias maiores, como essa que você deu exemplo, que chama de cirurgia ortognática, que é a correção da deformidade dentofacial, onde o paciente tem uma maloclusão associado não só ao mau posicionamento dos dentes, mas a um crescimento exagerado ou uma hipoplasia dos ossos da maxila e da mandíbula. Correto. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 2534-1234. Diga, Maria. Olha, a gente tem os slides aqui, né, doutor? Boa noite. Esse é o primeiro, então a pergunta é: o que é cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, doutor? Como eu tinha já iniciado aqui com o Neto disse, né? Então, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica.
exclusivamente odontológica. Então, o profissional tem que ter se formado em odontologia, 4 ou 5 anos, depende de como é o programa da faculdade que ele ingressou. Após isso, ele pode fazer um curso de residência ou especialização. Na verdade, é mais indicado que se faça residência, pelo número das atividades em que esse profissional que está se especializando naquele momento, ele pode ter o contato naquele período. Então, ele é um profissional de odontologia que realiza em ambiente hospitalar por um período que varia de treinamento que varia de 2 a 4 anos e pode atuar no consultório ou no hospital. E daí a gente vai ver as outras modalidades, né? O que nós fazemos vem na sequência dos slides aí. Vamos lá. Então tá aqui o próximo, olha, seria a área de atuação, que no caso aqui, traumas da face, Isso. doutor. Eu não sei se dá para observar bem aí nessa tomografia de Se eu quiser chegar mais perto, a gente pode mostrar o Lucas Rafael. Pode só indicar. Aí. Pronto. Então, pode ficar à vontade. Tá isso aqui é uma tomografia, onde houve a reconstrução da face, né, do crânio da face. E esse paciente teve um trauma na região do zigoma, trauma de maxila, que mandíbula. Aqui, é isso que a gente está observando? Ó, essa região correto, aqui, ó, onde tem essa fenda, aqui na mandíbula, tá? Aqui também tem um outro tipo de fratura facial e essas situações nós atendemos dentro dos hospitais fornecedores de cana. Correto. Tratamos se for necessário de imediato, mas se não, porque muitas das vezes, como você mesmo citou, acidentes automobilísticos de grande magnitude, quando esse acidente tem um impacto direto na face, pode acometer não só a face, mas o crânio. E esse paciente tem outras... A prioridade seria primeiro... A parte neurológica, a parte ou respiratória, porque às vezes tem um trauma de tórax, e assim vai. E a gente acaba entrando por último, quando o paciente está estabilizado, para reduzir essas fraturas, né? A gente perguntar uma coisa para você a respeito disso. A gente está vendo aqui a radiografia, né? Por curiosidade mesmo, e ver o trabalho que é um trabalho de reconstrução, né? Acaba sendo é um artista, né? Tem que refazer. Nesse caso aqui houve o trauma. Há casos que a perda também do osso. Sim. E como é que faz nesse caso, doutor? Como é que... Por exemplo, é como eu sempre falo, dependendo da magnitude do trauma e dependendo de onde esse trauma ele ocorre, onde ele pontualmente ocorre na face, ele pode, o que a gente chama de cominuir a fratura, deixar a fratura em pedaços. Aí fica muito difícil reconstruir, de unir os pedaços. É como se virasse um quebra-cabeça naquele momento. Então, o que nós temos como conduta? Respeitar os pilares da face. Então, aqui a gente tem um pilar que chama de pilar canino, é um reforço ósseo, e ele vai justamente na direção do canino aqui. Você tem um outro pilar que ele faz essa curvatura. Esse contorno aqui, isso, né? Que é o pilar zigomático. Então, quando a gente tem uma fratura, a gente cominutiva, a gente tenta reconstruir nessa direção e nessa direção, dando reforço com a estrutura óssea aí, com placas e parafusos de titânio. Aproxima aqui novamente, por gentileza, Lucas. É que não aparece porque eu só coloquei o trauma, eu não tenho a parte tratada aí. E sim, ó, corta para nós. Ó, doutor, dá para acompanhar ali? Essa parte aqui, ó, que o doutor falou, né? Que são os pilares, né? São os principais. Essa parte ela pode ser substituída parcialmente por algum material, é isso? Isso, é um reforço com placas e parafusos de titânio. Titânio é um material biocompatível ao organismo. A pele vai ficar ok. Isso, né? Fica tranquilo. Até porque hoje a tendência de todos os acessos cirúrgicos, você falou a parte da pele, e é o que muitos pacientes perguntam, né? Se vai ficar cicatriz, se as cirurgias vão... Tratando do rosto, né? A gente tem como prioridade fazer todos os acessos e chegar às fraturas por dentro da boca. Puxa vida, quer dizer, na parte interna. Por dentro da boca. Olha só. É o avanço da medicina, né? A gente tem isso à disposição aqui no Hospital Fornecedores de Cana, né? O doutor, que é o responsável também pelo setor, então traz essas informações. Tem mais aí, né, Maria? Vamos lá, diga para nós. Doutor, então é esse aqui que diz respeito à reconstrução facial. Isso aqui é um esquema, né, que eu achei na internet, até porque se a gente for colocar algumas fotos de trauma, são fotos fortes, né? Então vai ser muito agradável. Mas isso aqui é um esquema, digamos que esse paciente sofreu um trauma severo, houve separação da maxila, separação da mandíbula, do zigoma, do osso
que compõe a lateral da cavidade nasal aqui, e aí você faz toda a reconstrução dessa estrutura, como eu disse anteriormente, utilizando placas e parafusos no esquema, que são esses pontinhos enegrecidos aqui. Tá dando para ver no retorno, né, doutor? Isso aqui, ó, isso, né? Olha lá, como a gente pode acompanhar aqui, o Lucas está aproximando, né? Na realidade não é bem assim, porque isso aqui é um esquema só para representar. Tá? Tem alguns casos, inclusive, que essas reconstruções são baseadas até, se caso for necessário, repetir um procedimento cirúrgico de um paciente que teve um trauma muito grave. E naquela primeira cirurgia não conseguiu uma correção plena. Então esse paciente precisa de uma cirurgia mais para o refinamento estético. Certo. E aí o que a gente faz? A gente utiliza como instrumento tomografia. Essa tomografia, ela copia o lado bom para o lado enfermo. Para poder reconstruir. Isso, e aí ele produz um protótipo, e esse protótipo a gente consegue pré-moldar as placas nele, ou em alguns casos até reconstruir partes que houveram perdas, por exemplo, na calota craniana, fraturas de frontal. Já tem biomateriais que eles conseguem dar o contorno do frontal e fixar nessa região. E aí fica praticamente aí com uma, né, com fica praticamente 100%. 100%. Chegar a 100% é muito difícil, mas pelo menos o convívio social e normal esse paciente vai ter, com certeza. Estamos ao vivo aqui com o doutor Aladim, que é do Hospital Fornecedores de Cana. Ele que é o chefe do departamento de cirurgia buco-maxilofaciais do Hospital Fornecedores de Cana. Doutor, quando a gente vê um trauma como esse aqui, né? O senhor está se referindo, explicando para nós, a gente já vê o grau aí do envolvimento da equipe multidisciplinar Interhospital Fornecedores de Cana, né? Porque quando a gente tem um caso desse, né, um caso que a gente pode, com toda certeza, né, traumático, então a gente tem que ter uma equipe envolvida, né, doutor? Isso. O que você falasse, pontuasse para quem está em casa entender? A gente está falando da atividade do setor, né, que o Aladim é responsável, que é o chefe do setor, mas aí você tem todos os chefes de todos os setores, porque eu creio que num caso desse, você envolve vários profissionais. Então, supondo que um caso desse tenha ocorrido, né? Esse caso muito provavelmente vai para a UTI. É um paciente que ele vai ter comprometimento respiratório, em alguns casos aí, comprometimento neurológico. Então esse paciente vai sendo acompanhado pelo neurocirurgião, pelo cirurgião torácico, pela equipe de profissionais que trabalham na UTI, o médico intensivista. Depois que esse paciente restabelece o nível normal, seus níveis normais, né, fisiológicos de saúde ali, a gente consegue abordar. Quando abordamos e planejamos o caso para tratar essas fraturas, a gente tem a ajuda de nutricionistas, fonoaudiólogos, até mesmo fisioterapeutas, para que nos deem condições do tratamento ser um tratamento multidisciplinar, como você falou, e o resultado ser o melhor possível, né? Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, né, tendo uma aula aqui, né, sobre essa questão que o Hospital Fornecedores de Cana, graças a Deus, tem o setor é qualificado com isso, né, todos os profissionais que ali trabalham são palestrantes, trabalham em conjunto com outros hospitais, é uma tecnologia, né, que é ligada com a medicina avançada que o Hospital Fornecedores de Cana fornece para todos nós aqui. Diga, Maria. Olha, a próxima imagem, doutor, diz respeito, então, a doenças e tumores orais ou dos maxilares, que também são casos importantíssimos. Isso. Hoje a estimativa das doenças da cavidade oral, né, os tumores, os cânceres de boca que a gente mais tem falado aí, está em torno de mais ou menos aproximadamente mais de 15 mil casos. Puxa vida! Isso é um dado de 2016 do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E quem é mais acometido é o sexo masculino, né? Os homens têm mais incidência de câncer de boca. Pelos hábitos, uso de álcool, fumo, alimentação, a vida que não é tão bem saudável, né? Isso influencia, vocês estavam falando da vovozinha ali italiana. Sim. Então, hábitos saudáveis influenciam na nossa vida, na nossa saúde. Tá? Isso já é comprovado cientificamente, inclusive. Tá? Então não precisa ter uma carga genética somente para que você desenvolva uma doença. Uma doença de câncer. Mas o ambiente que
que está em torno de nós, o que fazemos com o nosso corpo, influencia e muito para que possamos adquirir, por exemplo, lesões como essa, que parecem até... Uma afta, né? Uma afta grande. É até uma sujeirinha, mas não é. Isso aqui é uma lesão maligna. Ali também. É uma outra lesão maligna de evolução lenta e que muitas das vezes ela começa silenciosa dentro da face. Olha só. E depois ela eclode para dentro da boca. Tá? Agora, eu queria que explicasse para nós, doutor, há ainda casos assim que a pessoa ela retarda a procura de um profissional para tentar esclarecer o que é aquilo, vai tratando como se fosse é algo que apareceu, uma pele, um negocinho na minha boca, mas é normal. Ainda há esse retardo de procurar profissional? Tem sim. Porque assim, tem o medo, a vergonha e muitas das vezes os hábitos que foram adquiridos. Então, um paciente chega no consultório, às vezes a gente fala assim, uma boa orientação que eu vou te dar para a tua saúde bucal é que você diminua o hábito do uso do cigarro. Ih, doutor, é difícil, é uma coisa que vai... eu não vou conseguir largar, que é o cigarro. Então, é uma questão de você mudar hábitos. E os pacientes, às vezes, são reticentes. Também pelo medo e vergonha de expor uma situação como essa. E às vezes pode ser muito tarde, porque uma lesãozinha como essa... Como essa daqui, que chama atenção, foi justamente aqui, né? Uma lesão que parece uma afta. Uma lesãozinha como essa, que parece uma afta, ela pode estar muito infiltrada dentro da língua e muito provavelmente já deve ter emanado células cancerígenas para outros lugares. E ele pode ter sintomas, doutor? Tem causador? Tem ardência, dor, em muitos casos aumento de volume, como aquela lá. Em outros casos, dificuldade para abrir a boca. Então é importante que quando o paciente identifique algo diferente, algo que está fora da normalidade na cavidade oral, ele precisa procurar um médico, um oncologista ou o próprio cirurgião dentista, para que eles possam, se não dar uma condução ao caso, encaminhar para alguém que seja qualificado para tratar. Então, a gente deve realmente observar a nossa língua, né, na hora da higiene, quando for escovar os dentes, olhar mesmo como é que está a questão do aspecto, né, doutor? Isso, um aspecto de todas as estruturas que compõem a cavidade oral. Bochecha, língua, o dorso da língua, embaixo da língua, o céu da boca. Então, é bem importante que o indivíduo fique atento a tudo isso. Correto. Doutor, aqui no caso de uma intervenção como essa, vai ter um tratamento, né? Isso. Junto com, enfim, vai ter uma intervenção aí para tratar multidisciplinar também. Multidisciplinar também. Você vai ter aqui, primeiro, o diagnóstico do cirurgião dentista ou do médico, mas em casos cirúrgicos em que você tenha que remover o tumor, entra aí o cirurgião de cabeça e pescoço também. Olha só. Tá? Porque dependendo da magnitude do tumor, da agressividade desse tumor, se ele for um tumor muito infiltrativo, para outras regiões da cabeça e do pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço ele tem que estar vai estar presente com a gente também. É interessante, doutor, que o meu avô, quando eu nasci, ele já tinha falecido, né? Mas meu pai, que também já é bem de idade, ele sempre conta que meu avô era médico e ele diz que quando eles eram pequenos, o meu pai e meus tios, tinha alguma dorzinha de barriga, alguma coisa assim, ele falava, deixa eu ver sua língua, né? Para saber como é que tá esse aspecto, a cor da língua, que a partir daí ele ia começar a fazer um diagnóstico. Isso é uma coisa as pessoas hoje abandonaram esses sinais que o corpo dá. Tá? Tanto que quando você faz a anamnese nos pacientes, você tenta buscar sinais e sintomas. Então esses sinais, que é mudança de coloração de língua, o hálito. Olha só. Muita gente fica, mau hálito é por quê? Porque tá suja a minha boca? Não é só por isso. Não é só por isso. Não é só por isso. Pode ser retenção de alimento? Pode. Pode ser um aumento da inflamação da gengiva por conta dessa retenção alimentar? Pode também. Pode ser a língua que não está sendo bem higienizada? Pode. Mas pode ter problemas estomacais, tá, associados. E isso gera mau hálito. Tá? Boca seca também, porque a boca quando seca, ela diminui sua proteção. Então isso também gera sinais e sintomas, até porque a gente sabe a boca é a porta de entrada do nosso organismo, né? Sim. Olha, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde. Agora
Oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Toda sexta-feira tem um profissional aqui, né, do Hospital Fornecedores de Cana, esclarecendo dúvidas e dando uma aula, né, para todos nós, aí, uma aula de saúde para todos nós. É uma colaboração direta do Hospital Fornecedores de Cana, que há 5 anos tem esse quadro no nosso programa e ajuda diretamente muitas pessoas, não só de Piracicaba, mas de Limeira, que assistem o programa Piracicaba Agora, de Santa Bárbara, de Saltinho, de Rio das Pedras, todos sintonizados aqui no nosso programa. E aí chegou uma pergunta, então, pelo WhatsApp com a Maria, né, Maria? Diga lá. Na verdade, doutor, chegou a pergunta lá pela nossa transmissão ao vivo, pelo Facebook. É o Jefferson Simões, que está acompanhando pelo Facebook a gente também. E ele pergunta, se quiser colocar... Oi lá, Bruno. Bruno, as escovas que têm a função de limpeza da língua interfere em algum desses problemas, doutor? Diminui um pouquinho para a gente poder ler aqui também, Maria, por gentileza. Vamos ver. Eu acho que... Tem que diminuir, está muito grande, só diminuir um pouquinho. Pois não, pode responder. Pois não, doutor. Sim, a escova, ela vai ser um instrumento de atuação mecânica para ocorrer a limpeza da cavidade oral. Uhum. A escova é tão importante quanto a forma como a gente escova. Então, na verdade, ela é um instrumento para que essa forma de escovação ocorra. Então, na verdade, o tempo de escovação, a forma como escovamos, utilizando também, dando atenção para a língua, que no caso, quando você escova a língua, você tem que tirar do fundo para frente, do fundo para fora. Uhum. Tá? É importante. Então, tem escovas para língua, que são escovas que vendem em farmácias, supermercados, eu acho. E elas são para isso, mas você pode utilizar a sua própria escova para isso. Uhum. Tá? Lembrando que você tem que trocar a escova de vez em quando, para que, né, você também não retenha a bactéria lá na escova. Ela tem um prazo de validade, né? Então as pessoas não sabem disso. Então quem foi que participou aqui, Maria? Foi o Jefferson Simões, que está acompanhando lá a transmissão pelo Facebook, Neto. Tá aí, então, legal, não? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. E aí, doutora, só lembrando disso, né, entrando um pouquinho mais esse cuidado com a questão, é um detalhe que a gente tem que chamar a atenção de quem está em casa também, a questão da escova e o modo que se escova também, porque às vezes pode ferir a boca, né? Pode machucar. Eu tenho um amigo que ele falava, eu tô com uma dor aqui, não consigo comer, e a gente não prestava atenção. Mas toda vez ele reclamava disso. Até que um dia um outro amigo perguntou, todo dia você está com dor? Aí o que está acontecendo? E ele escovava, ele feria a gengiva, né? Isso pode ocasionar uma doença por conta de ferir a gengiva? Como é que funciona isso? Muito difícil um trauma causar algum tipo de lesão cancerígena. Muito difícil. Tem que ter... talvez uma tendência. Uma tendência, mas é muito difícil isso acontecer. Perfeito. É muito difícil. Vai formar afta, vai formar uma lesão ulcerosa, ou outras lesões ulceradas ali, mas gerar câncer de boca é bem difícil mesmo. Perfeito. Tem uma pergunta pelo WhatsApp, então? Pode abrir para nós? Vai lá. Tem sim, olha, a pergunta... que a gente está aberto lá, Ana, mas a pergunta é do seu Aloysio, doutor. Ele diz, quem usa prótese, quais os cuidados que deve ter nesse caso? Os cuidados normais de quem tem os dentes. Tem que higienizar a boca, normalmente, como se tivesse todos os dentes, tá? Só que com mais cuidado, porque você vai ter que ter contato com a gengiva e manter a prótese muito bem higienizada, muito bem limpinha, tá? Sempre que acordar, comer e antes de dormir. Então, os hábitos são os mesmos, para quem tem e para quem usa a prótese, para quem tem os dentes naturais e para quem usa a prótese. Perfeito, então. Tá aí. Aquela historinha de colocar dentro do copo d'água não rola, né, doutor? É bom a gente esclarecer, né? Como é que funciona? O ideal tem um líquido. Um líquido, produto, que você pode colocar misturado com água e deixar a prótese por um tempo para ela fazer uma limpeza melhor. Tá certo, então. Diga, dona Maria, fale. Neto, chegamos ao final então da participação do doutor, a gente quer agradecer, viu, doutor? Foram informações aqui importantíssimas, né? O pessoal que está acompanhando tanto pela internet quanto pelos nossos canais, acho que foi de grande valia aí para todos.
E aí fica o recado, né, doutor, de procurar um médico, né, passar pelo dentista, pelo profissional, né, todos os dentistas têm aí sim a capacidade de reconhecer alguma coisa e encaminhar então para um profissional da área, né, um profissional da área de buco maxilo para poder analisar melhor. O importante é procurar um dentista. Isso, né? É importante procurar o dentista e todos fiquem à vontade de nos procurar. Nós temos um ambulatório que funciona lá no Centro Médico do Hospital dos Fornecedores de Cana, todas as quintas-feiras, das 9 até mais ou menos 10, 10 e meia, dependendo da demanda de pacientes. Da demanda de pacientes. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você que está assistindo também. A gente vai para o intervalo. Doutor, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Em breve, novamente. Muito obrigado pelo material esclarecedor, viu? Muito obrigado. Você acompanhou, então, o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.